Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou a Gleicimara, pertenço ao grupo de oração Cristo Rei, da paróquia da Santa Cruz, da cidade de São José. E sou casada, tenho 3 filhos e sou natural do Paraná, Santo Inácio, Paraná, assim como a nossa irmã Cleonice. E o véu que eu estou usando é que eu fiz a total consagração à Nossa Senhora e foi um presente que eu quis dar a ela. Que todas as vezes que eu estivesse dentro da igreja ou nos sacramentos, né, na Santa Missa ou na confissão, eu usaria véu. Então, por isso que hoje eu estou usando, que foi um costume antigo também da religião católica, né, e também é bíblico. E hoje, como já foi dito, o tema é perdão e amor aos irmãos. Quando a gente fala de perdão, às vezes a gente recua, né? A gente tem um certo receio, né? Perdoar, será que o outro merece o meu perdão? Será que eu devo dar o perdão para quem não merece? É um tema que mexe com o nosso interior. É um tema que pode ser que você se sinta desconfortável, mas é necessário nós tocarmos neste assunto, pois perdoar é um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos pede que perdoemos. E nós, católicos, queremos ser totalmente obedientes ao Evangelho. Nós queremos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo perdoou. Ele perdoou. E nós que recebemos o batismo, o nosso batismo é seguir os passos de Cristo, ou seja, ser outro cristão aqui na terra. E isso compete a nós também o perdão, que nós poderemos dizer como amor aos irmãos. Quem ama o irmão, perdoa. Amém? Amém. Então nós vamos pegar no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 28. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 28. Ouçamos. Levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O desejo de nós católicos é o mesmo desejo deste doutor. Provavelmente, pelo que está escrito aqui, ele desejava possuir a vida eterna. E nós, se estamos buscando a nossa religião e vivê-la, é porque nós queremos a vida eterna. Porque a vida aqui nesta terra, ela é passageira. Então nós desejamos a vida eterna.
E aí ele questiona Jesus: o que eu devo fazer para alcançar esta vida eterna? E ali Jesus então questiona ele: o que está escrito na lei? Qual é a lei que você deve cumprir? E ali ele responde que na lei estava escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isto e viverás. Então, para alcançarmos a vida eterna, está resumido aqui: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso zelo, com todo o nosso esforço, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, entende-se que nós nos amamos. E aí, este amor é para o próximo também. A palavra próximo vem do latim próximos, e quer dizer aquele que está perto. Quem é que está mais perto de nós? Será que são as pessoas que moram lá naquela cidade, que estão passando fome lá naquela cidade distante? Não. Próximos são aqueles que convivem comigo, os que moram na mesma casa que eu, os meus familiares, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, os irmãos da igreja. Esses são os que estão perto. Deus deseja que nós aprendamos a amar aqueles que estão ao nosso redor. E que amor é esse? Será que é o amor que o mundo fala? Nós temos mais de um tipo de amor. Na língua portuguesa tem só a palavra amor, mas no grego existe 3 palavras. Uma delas é bem conhecida, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor perfeito. Um outro é o amor eros, que é o amor físico, o amor que une os esposos, aquele que dá aquela atração, bateu o olho e diz assim: é ele, né? Bate o olho e diz assim: é ela que eu quero casar, que eu quero ter para o resto da minha vida. Esse é o amor eros. Hoje nós vamos ser instigados a conhecer e a viver o amor filia, que é o amor fraterno, é o amor que Deus espera que nós tenhamos, que nós consigamos viver ele na plenitude, porque é possível por nós, é possível. Deus não espera de nós o amor ágape, porque Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele quer que nós demos o melhor de nós para viver o amor filia, que é aquele amor amizade. Você pode até ser atraído por alguém e desejar casar-se com aquela pessoa pelo amor eros, mas esse casamento só vai para frente, só vai dar certo se vocês tiverem a plenitude do amor filia, que é o amor fraternidade, que é o amor fidelidade, que é aquele companheirismo. Estou aqui, estou do teu lado, não abro mão. Hoje, todo mundo quer pessoas perfeitas e prontas. Meus irmãos, isso não existe. Não existe. Perfeição é apenas o nosso Deus. A Santíssima Trindade é perfeita. Todo ser humano tem suas virtudes e suas fraquezas. Não sejamos iludidos por esse pensamento da pessoa perfeita, o amigo perfeito, o esposo perfeito, a esposa perfeita, o patrão perfeito, o funcionário perfeito. Não existe isso.
Vamos ser realistas, vamos trabalhar com a realidade. E Deus deseja que nós nos ajudemos uns aos outros. O Senhor, Ele procura ourives no nosso meio. Você sabe o que é um ourives? É aquele que trabalha o ouro. Somos pedras preciosas do Senhor. E o Senhor deseja que, através do amor filia, nós vamos nos moldando para o céu, para a vida eterna. Eu te ajudo, você me ajuda. Nós nos ajudamos. Só que nessa troca de ajuda, nós nos machucamos. E por que nós nos machucamos? Porque o pecado entrou no mundo. A desobediência de Adão e Eva entrou no mundo. Não tem como não se machucar na convivência. Não tem como não se magoar. Isso não existe. Faz parte da nossa convivência humana. Tal como faz parte, você tem que cuidar da sua saúde, faz parte cuidar dos relacionamentos. E nós precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque se machucou fisicamente, igual nossa irmã aqui, né? Correu para a UPA, toma remédio, enfaixa. Nós temos que nos preocupar também com a parte dos nossos sentimentos. Estou machucando? Aquela pessoa foi machucada. O que vamos fazer então para ajudá-la? Ou eu estou machucado, me machucaram. O que eu vou fazer com esse machucado? Eu preciso remediar isso. Quem vai me ajudar? Olha aqui. Jesus. Jesus é o melhor dos médicos. Ele vai me ajudar. Ele vai curar as minhas feridas. Ele vai vir ao encontro das minhas machucaduras, para que eu consiga bem viver este tempo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Para que eu consiga viver isso, Jesus vai me ajudar, para que eu tenha a vida eterna. Com o pecado que entrou no mundo, o pecado vai repelindo o amor de Deus. Então dentro de nós tem o amor de Deus? Tem, mas tem a inclinação ao pecado. E nessa hora da inclinação do pecado é que nós machucamos o outro. Às vezes machuca-se profundamente, às vezes machuca-se menos. E depende de quem é machucado, da personalidade da pessoa, ele fica mais ainda machucado do que o outro. E nessa dificuldade, nós vamos contar com a misericórdia de Deus. Nós precisamos exercitar a misericórdia de Deus. Por quê? Porque aonde está faltando o amor de Deus? No pecado, eu preciso trazer de volta. Se está faltando ali o amor de Deus, eu preciso trazer o amor de Deus. No Antigo Testamento eles diziam que era olho por olho, dente por dente, né? Você acertou meu olho, então vou acertar o teu. Você quebrou meu braço, vou quebrar o teu, né? Lá naquela época, né, eles matavam. Você matou meu filho, então vou lá matar o seu. Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem trazer um novo mandamento, né? Se vierem querer alguma coisa de você, entrega tudo. Se te baterem numa face, oferece a outra. E o que é isso? Combate o pecado com o amor. Combate o pecado com o amor de Deus. Devolve o amor de Deus. Devolve o amor de Deus nas situações. Imagine uma casa limpa, linda, organizada. Chega alguém todo sujo, com aqueles pés cheios de lama, e vai entrando na casa dentro. Imagina, as mulheres aí já estão até palpitando o coração. Ai, meu Deus do céu! Aí
aquela pessoa já bagunça ali, já tira tudo do lugar, já faz mais sujeira ainda dentro da casa e sai. Este exemplo é para mostrar o nosso coração quando alguém chega até nós e nos agride, fisicamente, moralmente falando. A casa do nosso coração, ou seja, a nossa alma, ela vai ficar cheia da sujeira daquela pessoa, de quem humilhou, de quem me violentou, de quem me agrediu, de quem me rebaixou. O que ficou em mim, a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, não era meu, não pertencia a mim, porque Deus me fez amor, Deus me fez puro, Deus me fez santo. Mas alguém trouxe uma sujeira, um pecado e lançou em mim, e ficou. E ali a gente vai ressentindo. Nós vamos ficando amargurados, nós vamos ficando doentes, até mesmo fisicamente. E o que eu devo fazer com aquela sujeira daquela pessoa? Às vezes pode ser que essa pessoa volte, peça perdão, tenta consertar o que fez, mas não é comum. Às vezes sou eu mesmo que preciso limpar tudo isso. Tirar toda aquela sujeira, jogar para fora da minha casa, porque não me pertence aquela sujeira, aquele pecado não é meu, não me pertence, e eu devo organizar a casa do meu coração. Com quem? Com nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça dele. É fácil? Não, mas é possível. É difícil? É. Requer um esforço meu? Muito, mas é benéfico para a minha alma, é benéfico ao ponto de me trazer a vida eterna. E como eu devo fazer isso? Amar é um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, amar ao próximo. Se eu estou odiando, eu estou desobedecendo, concordam comigo? Se eu estou odiando e Jesus pede para amar até os inimigos, então eu estou desobedecendo. Porque eu quero? Não. Porque eu sou fraco. Porque eu sou fraca e eu não consigo ainda perdoar 70 vezes 7. Mas eu devo tentar. Eu devo tentar. Pois amar é um mandamento, e Jesus nos convida a perseverar no amor, pois Ele nos ama como o Pai nos ama. Portanto, Jesus é pleno de amor por nós, e o amor de Deus, o amor de Jesus, cura todas as feridas do relacionamento humano. Eu quero que Deus me perdoe dos meus pecados. Vocês querem também? Querem? Certeza disso? Sim. Nós rezamos isso no Pai Nosso. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como eu, tenho perdoado a quem tem me ofendido. Eu preciso fazer jus a esta frase. Eu preciso fazer com que isso seja verdade na minha vida. Que não sejam só palavras soltas ao vento, mas que elas brotem do meu coração e eu realmente tenho o desejo de perdoar. E aí você pode pensar, não, mas eu não odeio ninguém. Você sabe o que é odiar? Eu posso falar com propriedade, porque eu já odiei. E uma vez, eu fui me confessar, e o padre havia tido uma discussão entre família, e o padre perguntou assim para mim, era com um tio meu, que ofendeu assim a minha mãe, e ali, eu adolescente, tomei as dores da minha mãe, a gente discutiu, e eu fiquei muito mal, e fui me confessar. Aí o padre falou assim, olha, para ver se era ódio, ele queria entender o que eu estava sentindo.
Ele falou assim: olha, se você estiver caminhando na rua, né? Porque eu desviava do meu tio na rua, eu ia para o outro lado da rua. Cidade pequena, né? A gente se cruza bastante. Então eu atravessava a rua para não passar na mesma calçada que ele. Aí ele disse assim: tá, se você estivesse na rua, acontecesse um atropelamento com o teu tio, e ali, naquele atropelamento, ele estava caído, você iria lá ajudá-lo? Eu disse: sim, claro. Aí o padre olhou para mim e disse: não, você não odeia então o seu tio. Aí ele foi me orientando o que eu devia fazer para tirar aquela mágoa que eu estava dele no meu, que não temos tempo para contar agora. Aconteceu algo muito sério por aquele algo sério que ela me fez. E por que eu sei que eu odiei? Literalmente. E desejava a morte. Mas não era algo que eu conseguia fazer com a minha inteligência. Eu sabia que era pecado aquilo, mas eu não conseguia me controlar. Era algo que eu não controlava, aquele ódio. E o que eu fiz? Eu tinha consciência que era pecado e que eu tinha que amar. Muito difícil. Fui à Santa Missa. Minha cabeça a mil, quase não conseguia raciocinar. Cheguei na Santa Missa, ninguém podia me perguntar que evangelho que foi, porque eu não sabia que evangelho que foi. Não conseguia me concentrar em nada. Mas na hora de apresentar as oferendas no altar do Senhor, eu ofereci todo o ódio que eu estava sentindo. E ali eu fui oferecendo a Deus, porque eu não conseguia controlar aquilo. Humanamente falando, eu era muito fraca para amar uma pessoa que fez o que fez. E eu me entreguei para o Senhor. E eu falava para Ele: Senhor, tira esse ódio do meu coração, porque nem eu estou me suportando. Porque quem sente ódio, ele está se matando aos poucos. Eu sei, eu tenho propriedade para falar sobre isso. É terrível. E eu fui entregando. Não foi um passe de mágica. Não sumiu do meu coração naquele dia. Foi um processo. Porque o meu temperamento é colérico. E as pessoas coléricas, elas guardam profundamente o que fazem para ela. E elas são vingativas. Então já é da minha personalidade colérica, né? Ser explosiva e ser vingativa. Aos poucos, em cada Santa Missa e em cada oração que eu fazia, eu não desisti. Eu não permiti que aquele ódio ficasse ali criando raízes no meu coração. Eu fui entregando. E Deus foi aos poucos amenizando, diminuindo. E eu vou falar para você que meu temperamento é difícil com força. Que depois de 15 anos eu consegui rezar por esta pessoa, mas rezar de fazer penitência. E uma penitência que eu nunca tinha conseguido fazer. Depois de 15 anos, Jesus trabalhando no meu coração. Eu decidi, fiquei sabendo sobre a vida da pessoa e eu falei: chega, ou eu mostro o meu amor, ou eu não sou cristã. Vocês estão sabendo agora porque é uma pregação, né? Mas isso eu não contei para ninguém. Então eu fiz uma novena, não, uma trintena com uma penitência que eu nunca tinha feito ainda. Por quê? Porque eu precisava mostrar para mim mesmo que aquilo eu tinha perdoado. E o amor que Deus espera de mim e de você é um amor que chega a doer. Sabe, um amor que dói? Quando é que um esposo sabe que a esposa ama ele?
porque ela suporta as suas fraquezas. Quando é que uma esposa sabe que o esposo a ama? Quando ele traz um ramalhete de flores? Quando ele é romântico? Nós somos iludidos que é assim, né? O mundo mostra que é assim. Quanto mais presentes você ganha, mais amado você é. Na religião a gente aprende diferente. Na religião, aquele que mais ama é aquele que mais suporta a sua fraqueza, porque aí ele te ama de verdade. É aquele que te suporta, é aquele que espera, que reza por você, é aquele que cuida de você, mesmo quando você é o mais chato de todas as criaturas desse mundo. Nós sabemos o que é amor porque nós olhamos para o crucifixo. Na religião, nós entendemos o que é o amor por causa da cruz de Cristo. É naquela cruz que nós compreendemos o que é amar. E o amor filia, ele ama. Não como Deus ama, na perfeição, mas ele é perfeito na amizade. É amar. E quando eu digo para vocês que nós temos que amar e perdoar, perdoar não é esquecer, não é amnésia. Se você me perguntar o que aconteceu, talvez em outro lugar, eu vou te contar detalhadamente o que aconteceu, porque eu não me esqueci de nada. Podem se passar 50 anos, eu não vou me esquecer, mas eu vou te contar. Não dói. Não dói. Eu posso sorrir agora e dizer para você que não dói. Não dói porque foi graça de Deus. Porque eu me coloquei a não querer odiar. Eu me coloquei a querer perdoar. E Deus deu a graça. Perdoar é lembrar sem doer. Certo? Não é amnésia. Não estamos falando de amnésia. Perdoar é lembrar sem doer. É reconhecer que aquela pessoa, ela não tinha podemos dizer, não sei se é a melhor palavra, mas vou usar essa. Ela não tinha uma capacidade tal para fazer o bem para mim. A fraqueza dela era tão grande que ela não conseguia fazer o bem, então ela acabou fazendo o mal. E eu preciso entender isso. O perdão vai passar em 3 dimensões. Uma delas é para com o outro, que geralmente é o que mais nos machuca. Então eu preciso olhar para a condição do outro e ver, ele não tinha uma capacidade para fazer aquilo que eu esperava. Ele me traiu, ela me traiu, ele não tinha uma capacidade, uma fortaleza para conseguir fazer o que é certo, para conseguir fazer o que era bom e correto. Acabou fazendo mal porque era fraco. Eu sou fraca também. Se eu me coloco entendendo na minha humildade que eu também sou fraca, que eu também pequei, e posso pecar em outras situações que eu nem sei ainda. Quando eu olho o outro na sua fraqueza e que ele não tinha, talvez um conhecimento cultural, talvez ele foi mais machucado ainda, talvez ele foi pela vida violentado e ele não tem amor para dar. O que ele tinha para dar era o pecado. Talvez ele não tinha amor para dar. Como é que eu vou cobrar de alguém algo que ele não tem? Tem como? Não tem? Às vezes a gente olha para o passado e fala, minha mãe foi assim, meu pai saiu de casa, né? Aí a gente relaciona os erros do pai e da mãe. São os primeiros que a gente tem que perdoar, viu, gente? Pai e mãe são os primeiros da fila que a gente tem que perdoar, né? Mas será que eles tinham uma capacidade que eu queria que eles tivessem? Será que eles tinham tudo aquilo que eu esperava deles? Não, eles não tinham. Por isso que eles não deram.
Então eu espero do outro algo que ele não tem. Talvez eu estou esperando do meu esposo algo que ele não tem para dar. Talvez eu espero da minha esposa algo que ela não tem para me dar. Por quê? Porque o pecado se infiltrou no mundo e se infiltrou na nossa vida. E se eu não combater o pecado com o amor, ele vai continuar ali crescendo, né? O ódio, o rancor, ele é assim, ele vai crescendo. Se a gente alimenta ele vai crescendo. Então tem que combater com o amor. Então, as dimensões é perdoar o próximo, que eu relatei até agora. Outra pessoa que nós temos que perdoar é nós mesmos. Talvez nós nos culpamos por erros na nossa vida. Alguém que abortou, né? Ou que incentivou alguém a abortar. Alguém que abandonou os filhos, né? Que fez um grande furto, um roubo, que usou drogas, que bateu, que violentou alguém sexualmente até falando. Talvez essa pessoa olhe para si mesmo e ela se enxerga um monstro, indigna até mesmo de ir para o céu. E aí começa um desequilíbrio na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não consegue acreditar que a misericórdia de Deus é muito maior de qualquer pecado que alguém possa praticar. A pessoa que se arrepende, ela mergulha na misericórdia de Deus. E se Deus te perdoa, você tem que se perdoar. Quantas pessoas não conseguem perdoar? Confessa de novo e começa a ficar depressivo. Por quê? Porque lá no passado cometeu um aborto e hoje tomou uma consciência da grandeza do pecado, não consegue se perdoar. E Deus já perdoou. Mas a pessoa não consegue se perdoar, não consegue se reafirmar como pessoa amada por Deus. Então nós precisamos perdoar o próximo e perdoar a nós mesmos. Por quê? Porque naquela época da nossa vida nós não tínhamos grande entendimento. Talvez nós fomos levados por um sentimento, por um medo, né? E foi. Temos que perdoar o nosso eu, a fraqueza do nosso eu. Quem de nós nunca errou? Quem de nós? Terceira dimensão do perdão, que não seria correto dizer perdoar a Deus. Por quê? Porque Deus não faz nada de errado, né? Deus não faz nada de errado. Então é se reconciliar com Deus. Muitas pessoas carregam no coração essa mágoa, esse distanciamento de Deus. Por quê? Porque culpa a Deus por algo. Foi culpa de Deus que alguém faleceu, muito importante para mim, né? E a gente escuta, foi vontade de Deus, foi vontade de Deus. E aquilo vai registrando no íntimo da pessoa que Deus mata, né? Que Deus leva pessoas que eu amo. Outro dia, nós, com uma senhora, aconteceu a pedofilia dentro da casa dela. E a filha mais velha começou a se revoltar contra Deus. Como é que Deus deixou que acontecesse aquilo com a irmã? E a mãe da mesma forma. Mas eu rezava a Deus pedindo a proteção. Como é que Deus permitiu que algo tão horroroso acontecesse com a minha filha? E aí? Olha o ressentimento que essa pessoa vai tendo contra Deus. Meus irmãos, Deus não faz nada de mal. Por isso que não é nem correto falar perdoar a Deus. Nós temos que nos reconciliar com Deus. Quem fez o mal não foi Deus. Nós estamos neste mundo
à mercê da maldade, né? Não só desta maldade, mas de tantas outras que existem, cruéis com todo mundo, e que não tem como nós culparmos a Deus. Por isso, essas 3 dimensões do perdão precisa passar na nossa vida: perdoar o próximo, perdoar a nós mesmos e nos reconciliar com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Se fizermos isso, chegaremos no céu. A vida eterna é para nós. Vocês querem ir para o céu? Ai, gente, que fraco! Vocês querem ir para o céu? Sim, eu também quero ir para o céu. E foi por isso que eu me esforcei para perdoar. E até hoje a minha característica, ela é difícil, mas eu preciso trabalhar. E eu quero dizer para vocês que perdão não é milagre, certo? Perdão não é milagre. Perdão é decisão. Você tem que decidir perdoar. Pai, mãe, agressor físico, violência sexual, humilhação, traição. É decisão. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo te convida a perdoar aquela pessoa mais difícil, que mais te prejudicou. É desconfortável? É. Mas é uma decisão que você tem que tomar, porque são 3 passos também. Primeiro, toma a decisão. Você precisa tomar a decisão. Deus não vai arrancar a mágoa e o ódio do teu coração. Decida-se perdoar, certo? Somos fracos. E aí, pedimos a graça. Vamos pedir a graça. Tem um terço que eu gosto de ensinar, que é o terço do perdão, né? Por exemplo, você tem que perdoar o teu pai. Eu amo e perdoo o meu pai. Eu perdoo e amo o meu pai. E faz um terço só dizendo isso. Machuca, tira lágrimas, mas faz. Reza, intercede para que você consiga. Entrega no altar do Senhor. Busque, pede a graça. E por último, precisa dar um passo. Precisa dar o passo do perdão. Talvez você precisa ligar para alguém. Talvez você precise ir num cemitério. Sim, talvez essa pessoa não esteja mais aqui. Você precisa tirar isso de dentro de você, ir lá e falar, né? Perdoar e dizer o que você precisa. Eu me lembro que uma vez eu precisava perdoar uma pessoa, e eu sou dura na queda para isso, hein? Esse tema para mim pega no meu calcanhar, né? Mas é porque eu tenho que praticar. E ali eu fui elaborando como que eu ia dar esse passo prático. Fui numa loja de roupas, comprei lá 2 peças de roupas, embrulhei de presente, né? Cheguei até a pessoa. Foi muito difícil dar este passo, né? Porque aí, neste caso, eu precisava conversar, porque eu precisava conviver com aquela pessoa. Não tinha como não conviver com ela. E ali eu disse, né, o quanto eu estava machucada, mas que eu o perdoava. Doía ainda, gente, mas foi decisão. Primeiro foi a decisão, depois Deus deu a graça. Eu dei o passo, dei o presente, e depois Deus me deu a graça. O humano, para eu fazer tudo isso, eu tive, que me esforçar muito humanamente, porque para mim era uma humilhação dizer que eu perdoava. Era uma humilhação para mim. Mas dá um passo, faça um gesto concreto, se assim for necessário. Decoraram? 3 também, tudo 3 hoje, hein? Então, decisão, certo? Decisão, pedir
graça para Deus, rezar sobre isso e depois fazer um ato concreto. Amém? Então vamos agora colocar o nosso coração para Deus. É um desconforto? Sim, é. Pensar nessa situação difícil da minha vida é desconforto. Mas agora, olhando pode ser aqui para o quadro de Jesus misericordioso, quem desejar olhar para o crucifixo tão belamente representado aqui nesta igreja, olhe para o Senhor. Já vai entregando para Ele. O que mais difícil você viveu na tua vida? Se foi uma traição, se foi uma humilhação, a perda do emprego, um roubo, um pai que saiu de casa, uma mãe que maltratava, uma violência, um abuso. Entregue agora para o Senhor.